Espírito altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus nos abençoe a tarde de estudos. Vamos para a leitura do Evangelho. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesses uso dela para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos a Tua ajuda, a Tua proteção, a proteção de Deus para estes momentos. Rogamos que Leon Denis venha nos inspirar, pois a obra é dele. Em nome desse irmão querido, em nome do altivo, em nome do amor que vibra nesta casa, pedimos então a Ti, Senhor, e a Deus acima de tudo, a permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vê com ele se pode desligar. Pode desligar? Ainda não? Nós estamos terminando o livro O Problema do Ser e do Destino, para que depois entremos no estudo do livro O Depois da Morte. Depois da morte, que estava aqui comigo. Enfim, vamos então terminar aqui. Priscila, pega o depois da morte ali, porque eu acho que eu guardei. Estava comigo, não sei onde eu botei. A gente vai ficando. Esse vai ficar aqui. Esse aqui é o Revista Espírita. Então vamos lá. Vamos terminando aqui o nosso estudo. Eu estou ficando meio esclerosado. Profissão de fé. É a última parte aqui do livro, Problema do Ser e Destino da Dor. A profissão de fé assinada por Leon Denis. No ponto de evolução que alcançou o pensamento humano, considerando do alto dos sistemas filosóficos e religiosos o problema formidável do ser, do universo e do destino, em que termos poder-se-iam resumir as noções adquiridas? Em uma palavra, o que poderia ser o credo filosófico do século XX? Já tentei resumir em Depois da Morte, à guisa de conclusão, os princípios essenciais do espiritualismo moderno. Se retomarmos este trabalho de uma outra forma, adotando por base, como fez Descartes, a própria noção do ser pensante, mas desenvolvendo-a e ampliando-a, poderíamos dizer: primeiro, o primeiro princípio do conhecimento é a ideia de ser
inteligência e vida. A ideia de ser se impõe. Eu existo. Esta afirmação é indiscutível. Não se pode duvidar de si mesmo. Mas só esta ideia não pode bastar-se. Ela deve completar-se com a ideia de ação e de vida progressiva. Eu existo e quero ser cada vez mais e melhor? Desculpem, é uma afirmativa. Eu existo e quero ser cada vez mais e melhor. O ser em seu eu consciente, a alma é a única unidade vivente, a única mônada indivisível e indestrutível, de substância simples, inutilmente procurada na matéria, pois só existe em nós mesmos. A alma permanece invariável em sua unidade, através dos milhares de formas, dos milhares de corpos de carne que constrói e anima, segundo as necessidades de sua evolução eterna. Ela é sempre diferente pelas qualidades adquiridas e pelos progressos realizados, cada vez mais consciente e livre na espiral infinita de suas existências planetárias e celestes. Segundo, contudo, a alma só se pertence pela metade. Pela outra metade, ela pertence ao universo, ao todo de onde partiu. Por isso, só pode conhecer-se integralmente estudando o universo. A busca deste duplo conhecimento é a própria razão e o objetivo de sua vida, de todas as suas vidas, sendo a morte apenas a renovação das forças vitais necessárias a uma nova etapa. Terceiro, o estudo do universo demonstra, antes de tudo, que uma ação superior, inteligente, soberana governa o mundo. O caráter essencial desta ação, pelo próprio fato de ser perpétua, é a duração do tempo. Pela necessidade de ser absoluta, esta duração não poderia comportar limites, donde a eternidade. Quarto, a eternidade viva e atuante implica o ser eterno e infinito. Deus, causa primeira, princípio gerador, fonte de todos os seres. Dizemos eterno e infinito, porque o ilimitado na duração do tempo conduz matematicamente ao ilimitado na extensão. A ação infinita está ligada às necessidades da duração. Ora, onde há relação, há lei. A lei do universo é a conservação, é a ordem, a harmonia. Da ordem decorre o bem, da harmonia decorre a beleza. O objetivo mais elevado do universo é a beleza sob todos os seus aspectos, material, intelectual, moral. A justiça e o amor são seus meios. A beleza, em sua essência, é, portanto, inseparável do bem, e todos os dois, pela união estreita, constituem a absoluta verdade, a suprema inteligência, a perfeição. O objetivo da alma em sua evolução é atingir e realizar em si e em torno de si, através dos tempos e das estações ascendentes do universo, pelo florescer das potências que ela possui em germe, a noção eterna do belo e do bem que a ideia de Deus exprime, a própria ideia da perfeição. E por último, em sétimo lugar, Leon Denis diz o seguinte: da lei de ascensão, bem compreendida, decorre a explicação de todos os problemas do ser. A evolução da alma, que recebe primeiro, pela transmissão atávica, todas as suas qualidades ancestrais e depois desenvolve-as por sua própria ação, para elas acrescentar qualidades novas.
a liberdade relativa do ser relativo no ser absoluto, a lenta formação da consciência humana através dos séculos e suas ampliações sucessivas nos infinitos do porvir, a unidade de essência e a solidariedade eterna das almas em sua marcha para a conquista dos elevados píncaros. Fim. Leon Denis. E assim a gente terminou aqui o livro, né? Hoje é dia 15, né, de abril, e Leon Denis nasceu no dia 1º de janeiro de 1846 e morreu no dia 12, né, 3 dias atrás, de 1927. Então, Leon Denis nasceu 1º de janeiro de 1846 e morreu em 12 de abril de 1927. Orador, escritor, reconhecido em sua atuação, chegou a muitos países da Europa e do mundo, tornando-se um dos mais destacados líderes espíritas da França. Colaborou ativamente com a Revista Espírita, fundada por Allan Kardec, onde mensalmente apresentava artigos dentre os números de sua autoria. Então esse é Leon Denis, e que nós vamos continuar estudando aqui depois da morte. Eu acho belíssima essa introdução. E na página de rosto, Leon Denis faz uma dedicatória aos seus guias. Você, por favor, você pode pedir ali, eu tenho lá, mas é melhor pedir a ela emprestado, do Gaston Luce, o livro do Gaston Luce, o biógrafo de Denis, tem ali? É. Só. Não, pode deixar. Vamos lá. Aos nobres e grandes espíritos que me revelaram o mistério augusto do destino, a lei de progresso na imortalidade, cujos ensinamentos reforçaram em mim o sentimento da justiça, o amor à sabedoria, o culto do dever, cujas vozes dissiparam minhas dúvidas, apaziguaram minhas inquietações. As almas generosas que me sustentaram na luta, consolaram na prova, que elevaram meu pensamento até as alturas luminosas, onde reside a verdade, dedico estas páginas. Leon Denis, o Apóstolo da Caridade, de Gaston Luce. Você tem ali? Eu só ia ver ali o lançamento do livro depois da morte, que foi o resultado de uma conferência espiritualista, congresso espiritualista, em que Leon Denis discursou e pediram para ele escrever um livro. E o Gaston Luce descreve isso muito bem. Pode aparecer na tela. Quando ele diz aqui o seguinte, ó, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sua vida e sua obra. Está aqui, ó. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sua vida, sua obra, de Gaston Luce. E ele vem falando aqui das várias obras
do nosso Leon Denis, o homem, o escritor. 119. O livro Depois da Morte. A primeira grande obra de Leon Denis, aquela que iria ter uma repercussão tão duradoura, apareceu no fim de 1890, com o título de Depois da Morte, tendo como subtítulo Exposição da filosofia dos espíritos, suas bases científicas e experimentais, suas consequências morais. O Congresso Espiritualista Internacional, reunido no ano anterior, e aqui tem o Congresso Espiritualista Internacional de 1889. Eu vou ler aqui antes o Congresso Espiritualista Internacional de 1889. E quando eu voltar ao livro, vou ler aquela dedicatória e comentá-la, essa que eu acabei de ler, que ele fez aos guias. Olha o que diz Gaston Luce desse congresso. Era essa bagagem, na verdade, pequena de suas obras escritas, quando se instalaram em setembro de 1889 as primeiras assembleias mundiais do Espiritismo. A fama do orador e do escritor já era grande, a fama de Leon Denis. Leon Denis já era conhecido. O Congresso havia reunido as principais escolas espiritualistas, os kardecistas, os adeptos de Swedenborg, os teosofistas, os cabalistas e os Rosas Cruzes. A sessão inaugural foi presidida por Jules Leminet, assistido pelo filósofo Charles Fouvetti, pela duquesa de Pommard e por Marcos Vese. Então, nesse congresso espiritualista de 1889, Leon Denis veio discursar sobre a doutrina espírita. E no capítulo seguinte, ele fala do lançamento do livro, que foi um resumo do que Leon Denis falou nesse Congresso Espiritualista Internacional de 1889. Então, como nós vimos aqui, o Congresso Espiritualista Internacional, reunido no ano anterior, havia aprovado que se publicasse um resumo da filosofia espírita em edição popular. O autor havia justamente anunciado a seus colegas que estava elaborando tal obra. Será uma obra com 300 páginas, feito num espírito de ecletismo e de conciliação de todas as escolas, mas conservando como base o ensino do fundador da doutrina, com seus princípios tão lógicos e tão sábios. Apesar de louváveis esforços, não conseguiu condensar o conteúdo em 300 páginas. O livro continha 334 páginas, porém, jamais alguém se queixou. Então, era só esse pedacinho aqui, esse primeiro parágrafo que eu queria falar, que o livro Depois da Morte foi o resultado do
Congresso Internacional de 1800, Congresso Espiritualista Internacional de 1889. E Leon Denis discursou nesse congresso, resumindo a doutrina espírita. Ele foi aplaudido de pé e pediram que ele resumisse aquilo ali em 300 páginas, o que ele disse. Então ele lança o livro Depois da Morte, a sua primeira grande obra, lançado em 1890, um ano depois, tá? É essa obra que nós iremos estudar. Ponto. Aí nós lemos, e eu vou ler de novo, a dedicatória. Por que essa dedicatória me chama a atenção? A gente vê a confiança de Leon Denis no mundo espiritual, nos seus guias, naqueles que conduziam a sua vida. E todos nós temos guias. Será que temos essa mesma confiança? Então ele faz essa dedicatória da seguinte maneira: aos nobres e grandes espíritos que me revelaram o mistério augusto do destino, a lei de progresso na imortalidade, cujos ensinamentos reforçaram em mim o sentimento da justiça, o amor à sabedoria, o culto do dever, cujas vozes dissiparam minhas dúvidas, apaziguaram minhas inquietações. As almas generosas que me sustentaram na luta, consolaram na prova, que elevaram o meu pensamento até as alturas luminosas onde reside a verdade, dedico estas páginas. Muito bonito, né? É muita confiança, confiança plena no mundo espiritual. Então ele faz essa dedicação a esses espíritos que dissiparam todas as suas dúvidas, que levaram o culto ao dever, a sabedoria, a justiça, enfim. Aí começa aqui o sumário e a introdução. Eu acho também essa introdução belíssima, belíssima. Vi deitadas nos seus sudários de pedra ou de areia as cidades famosas da antiguidade, Cartago, com brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, o campo de Roma, com seus aquedutos trincados e túmulos abertos, as necrópolis que dormem seu sono de 20 séculos, sob a cinza do Vesúvio. Vi os últimos vestígios das cidades antigas, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas, que o sol do Oriente calcina com suas ardentes carícias. Entenderam? Vi deitada nos sudários. O que é o sudário? É o pano que cobre o defunto, não é? Então, vi deitada nos sudários de pedra. Aí ele falou aqui que o sudário é de pedra, não é o sudário de pano, ou de areia. Então, estavam cobertas pelo sudário de pedra ou de areia cidades famosas da antiguidade. Aí ele citou Cartago, com brancos promontórios, aqueles montanhas brancas de gelos, as cidades gregas da Cilícia, o campo de Roma, com seus aquedutos trincados e túmulos abertos. Quer dizer, tudo passa. Aqui eu lembrei do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Então, o Leon Denis, o nosso Leon Denis, está dizendo que viu deitado, né, sob esses sudários de pedra ou de terra, as grandes civilizações, as grandes cidades, os formigueiros humanos. Tudo passou,
tudo passou. Vestígio das cidades antigas, outrora formigueiros humanos. Aquelas cidades ali que o Vesúvio, no ano de 70, né? Destruiu Pompeia e algumas cidades em torno. Evoquei as multidões que se agitavam e viveram nesses lugares. Vi-as desfilar diante do meu pensamento, com paixões que as consumiram, seus ódios, seus amores, suas ambições desfalecidas, seus triunfos e seus reveses, fumaças levadas pelo sopro dos tempos. E disse a mim mesmo: eis no que se transformaram os grandes povos, as capitais gigantes, algumas pedras amontoadas, montes desolados, sepulturas ensombreadas por raquíticos vegetais, nos ramos das quais o vento da tarde lança seu lamento. A história gravou as vicissitudes da sua existência, suas grandiosidades passageiras, sua queda final. Mas a terra tudo cobriu. Quantas outras, cujos nomes são até desconhecidos, quantas cidades, raças, civilizações jazem para sempre sob o lençol profundo das águas, na superfície dos continentes tragados. E me perguntava, por que essa agitação dos povos da terra? Por que estas gerações que se sucedem como camadas de areia trazidas incessantemente pela vaga para recobrir as camadas que as precederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, esses sofrimentos, se tudo deve conduzir ao túmulo? Os séculos, esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos e nada ficou de pé. A esfinge tudo devorou. Na sua correria, para onde vai então o homem? Para o nada ou para a luz desconhecida? A natureza sorridente, eterna, enquadra nos seus esplendores os tristes restos dos impérios. Nela nada morre, senão para renascer. Leis profundas, uma ordem imutável preside as suas evoluções. O homem, com suas obras, é o único destinado ao nada, ao esquecimento? A impressão produzida pelo espetáculo das cidades mortas encontrei-a mais pungente diante do frio despojo dos meus próximos, daqueles que partilharam da minha vida. Os despojos, né? Um daqueles que você ama vai morrer. Debruçado sobre ele, o coração apertado, você vê estender-se lentamente sobre seus traços a sombra do além. O fogo interior lança apenas pálidas e trêmulas luzes, e eis que se enfraquece ainda mais, depois se apaga. E agora, tudo que nesse ser atestava vida, esse olho que brilhava, essa boca que emitia sons, esses membros que se agitavam, tudo está velado, silencioso, inerte. Sobre esse leito fúnebre, há somente um cadáver? Sobre esse leito fúnebre há somente um cadáver. Que homem não se perguntou sobre a explicação desse mistério, e durante o velório, nesse colóquio solene com a morte, pôde não pensar no que o aguarda a si próprio.
Este problema nos interessa a todos, pois todos nos submeteremos à lei. Importa-nos saber se, essa hora, tudo está terminado, se a morte é apenas um melancólico repouso no aniquilamento, ou, ao contrário, a entrada numa outra esfera de sensações. Mas, em toda parte, problemas se levantam. Em toda parte, no vasto teatro do mundo, dizem certos pensadores, o sofrimento reina soberano. Em toda parte, o aguilhão da necessidade e da dor estimula a roda sem freio, a oscilação terrível da vida e da morte. De toda parte, eleva-se o grito de angústia do ser que se precipita no caminho que conduz ao desconhecido. Para ele, a existência parece apenas um perpétuo combate. A glória, a riqueza, a beleza, o talento, reinados de um dia. A morte passa, abate essas flores brilhantes e deixa somente hastes sem frescor. A morte é o ponto de interrogação colocado constantemente diante de nós, a primeira das perguntas inumeráveis cujo exame preocupou, causou o desespero das idades, a razão de ser de uma multidão de sistemas filosóficos. Apesar desses esforços do pensamento, a obscuridade pesa ainda sobre nós. Nossa época se agita entre as sombras e o vazio, à procura sem encontrar um remédio para seus males. Os progressos materiais são imensos, mas no seio das riquezas acumuladas pela civilização, pode-se ainda morrer de privação e de miséria. O homem não é nem mais feliz nem melhor. No meio de seus rudes labores, nenhum ideal elevado, nenhuma noção clara do destino o sustenta mais. Daí suas quedas morais, seus excessos, suas revoltas. A fé do passado atingiu-se, a fé do passado extinguiu-se. O ceticismo, o materialismo substituíram-na, e sob seus corpos o fogo das paixões, dos apetites, dos despejos crescem como convulsões sociais, ameaçando-nos. Está dando para entender? Bem autoexplicativo, né? Eu só estou fazendo a leitura. Às vezes, atormentado pelo espetáculo do mundo e as incertezas do futuro, o homem ergue seu olhar para o céu e pergunta-lhe a verdade. Interroga silenciosamente a natureza e seu próprio espírito. Reclama da ciência seus segredos, da religião seus entusiasmos. Mas a natureza parece-lhe muda e as respostas do sábio e do religioso não satisfazem sua razão e seu coração. Entretanto, há uma solução para os seus problemas, uma solução maior, mais racional, mais consoladora que todas aquelas oferecidas pelas doutrinas e as filosofias atuais. E esta solução repousa sobre as bases mais sólidas que se pode conceber: o testemunho dos sentidos e a experiência da razão.
No mesmo instante em que o materialismo atingiu seu apogeu e espalhou por toda parte a ideia do nada, uma ciência, uma crença nova, apoiada sobre os fatos, aparece. Ela oferece ao pensamento um refúgio onde encontra, afinal, o conhecimento das leis eternas de progresso e de justiça. Uma florada de ideias que se acreditavam mortas e que apenas adormeciam, produz-se e anuncia uma renovação intelectual e moral. Doutrinas que foram a alma das civilizações passadas renascem sob uma forma engrandecida, e numerosos fenômenos, durante longo tempo desenhados, mas que alguns sábios entreveem, afinal, a importância. Vem-lhe oferecer-lhes uma base de demonstração e certeza. As práticas do magnetismo, do hipnotismo, da sugestão, mais ainda os estudos de Crookes, Russell, Wallace, Lodge, Aksakoff, Paul Gibier, de Rochat, Meyers, Lombroso, etc., sobre fatos de ordem física, fornecem novos dados para a solução de grandes problemas. Abrem-se perspectivas formas de existência se revelam nos meios onde não se supunha mais observá-las. E destas pesquisas, desses estudos, dessas descobertas, saem uma concepção do mundo e da vida, um conhecimento das leis superiores, uma afirmação da justiça e da ordem universais, bem feitas para despertar o coração do homem com uma fé mais firme e mais esclarecida no futuro, um sentimento profundo dos seus deveres e um real interesse pelos seus semelhantes. É essa doutrina capaz de transformar a face das sociedades que oferecemos aos pesquisadores de todas as ordens e de todas as fileiras. Ela já foi divulgada em numerosos volumes. Acreditamos dever resumi-la nessas páginas, sob uma forma diferente, dirigindo-a àqueles que estão cansados de viver como cegos, ignorando a si mesmos, àqueles a quem não satisfazem mais as obras de uma civilização material toda superficial e que aspiram a uma ordem de coisas mais elevadas. É sobretudo para vocês, filhos e filhas do povo, trabalhadores cuja estrada é áspera, a existência difícil, para quem o céu é mais escuro, mais frio, o vento da adversidade. É para vocês que este livro foi escrito. Ele não lhes traz toda a ciência. O cérebro humano não saberia contê-la, mas pode ser um degrau a mais na direção da verdadeira luz, provando-lhes que a vida não é uma ironia da sorte, nem o resultado de um estúpido acaso, mas a consequência de uma lei justa e equitativa, abrindo-lhes as perspectivas radiosas do futuro. Ele fornecerá um móvel mais nobre às suas ações, fará brilhar um raio de esperança na noite das suas incertezas, aliviará o fardo das suas provas e lhes ensinará a não temer diante da morte, a não tremer diante da morte. Abram-no com confiança, leiam-no com atenção, pois ele emana de um homem que acima de tudo quer o seu bem. Olha, Leon Denis falando bem para a gente, bem individualmente, né? Entre vocês, muitos talvez rejeitarão nossas conclusões. Apenas um pequeno número aceita-las-ão. Que importa? Não procuramos o sucesso. O único móvel nos inspira: o respeito, o amor da verdade. Uma única ambição nos anima. Gostaríamos de, quando nosso envoltório usado retornar à terra, que nosso espírito imortal possa dizer:
Minha passagem neste mundo não terá sido estéril, se contribuir para acalmar uma só dor, esclarecer uma inteligência em busca do verdadeiro, reconfortar uma única alma vacilante e entristecida. Está aí, Leon Denis. Dá vontade de ler tudo de novo, né? E semana que vem a gente entra na primeira parte do livro. Mas me perdoe, ainda temos aí uns minutinhos, eu vou ler de novo que essa dedicatória de Leon Denis. E esse, vamos ver o que dá para reler, porque vai entrar melhor na nossa cabeça. Então, Leon Denis escreve na primeira página: aos nobres e grandes espíritos que me revelaram o mistério augusto do destino, a lei de progresso na imortalidade, cujos ensinamentos reforçaram em mim o sentimento da justiça, o amor à sabedoria, o culto ao dever, cujas vozes dissiparam minhas dúvidas, apaziguaram minhas inquietações, as almas generosas que me sustentaram na luta, consolaram na prova, que elevaram meu pensamento até as alturas luminosas onde reside a verdade. Dedico estas páginas. E nós pedimos a esses mesmos espíritos, a esses grandes espíritos, que nos ajude em nosso destino, o nosso destino de progresso na imortalidade, que os seus ensinamentos construam em nós a justiça, o amor, a sabedoria, construam em nós o culto do dever, que saibamos cumprir com o nosso dever, e é que essas vozes dissipem as nossas dúvidas para sempre, que não haja mais dúvidas, que a nossa fé seja inquebrantável, com esses espíritos, com Leon Denis, que apaziguem as nossas inquietações, que ainda são muitas, a essas almas generosas, que nos sustentem na luta, que nos consolem nas provas, que nos elevem o pensamento até as alturas luminosas, onde reside a verdade. Nós pedimos, nos ajudem, por favor, em nome desses espíritos grandiosos, que sustentaram Leon Denis, e que a ele se juntaram, possam ele e todos esses se juntarem em torno de nós, fortificando a nossa fé, como dissemos, repetindo as frases de Denis. Auxilia-nos, precisamos de vocês, precisamos dos guias desta casa de amor, precisamos de forças, de ânimo, de coragem, para enfrentar os embates da vida. Que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe o nosso esforço de aprender, estudando sempre e nos transformarmos em homens de bem. Que Deus fique com todos nós. Em nome desses guias amorosos que dirigem o Centro Espírita Altivo Panfiro, em nome do nosso irmão Altivo, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, da coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, em nome do amor que vibra nesta casa, pedimos então a permissão para encerrarmos os estudos da tarde de hoje, em torno da obra Depois da Morte, do nosso Leon Denis. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.